te pedir o microfone. Esperar o sem fio, né? Microfone sem fio, tá vindo aí. Quero meditar aqui com a igreja no capítulo 11 do livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 11. Obrigado, Mateus. Quero ler os 13 versículos, que são, porventura, muito ricos. Vai nos dizer sobre a oração do Senhor Jesus, a qual se repete ali em Mateus também, capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Esse capítulo aqui se divide sobre a perseverança na oração, até o versículo 13, e a oração do Senhor Jesus. Se divide nessas duas partes. Eu vou ler para ganhar tempo, a igreja já está sentada, pode acompanhar sentada. A oração do Senhor. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qual que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. 5. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tu dar. 8. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe será tudo o que houver mister ou necessário. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bater, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Eu vou repetir aqui o 1, o 2 e o 13. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedirem. Queridos, amada igreja, todos esses versículos que foram lidos extraem as verdades eternas, traz para o seu coração, coloca dentro do nosso caminho a aprendizagem
sobre princípios sobre a oração. Tudo isso aqui torna-se possível quando se nasce a fé verdadeira. Quando nasce-se um carnal, um pecador da conversão, do caminho aonde a gente consegue agora não andar usando só o nosso globo ocular, usando só os nossos olhos, não andar colocando os desejos do nosso coração como guia, mas todavia agora a nossa vida invisível, o nosso olhar invisível, o olhar do nosso espírito que recebeu o Espírito Santo, e tanto que no versículo 13 de todo o resumo da oração é encontrada a conclusão, depois de Jesus passar os princípios, as regras do que é uma oração segundo a vontade de Deus. Para tanto, a gente vê a ênfase no próprio Evangelho, seja esse, seja o de Mateus, seja os evangelhos sinóticos, seja na vida dos profetas do Antigo Testamento, seja aqueles que receberam as profecias que falavam da chegada do reino, tudo que se a Bíblia vai colocar para a minha e para a sua vida, de tudo que anos, milênios, foi preparado para que Deus pudesse reinar em corações, uma vez que a fé foi dada para o meu e para o seu coração, assim como foi para a galeria dos heróis na fé, para os mártires, assim como tiveram homens que alcançaram na condição de pecador, alcançou uma vida, alcançou uma mente segundo a vontade de Deus, nasceu pela oração. A partir do momento que Deus viu o coração ali daquele pecador, ele percebeu que ele tinha que entregar o seu coração por inteiro, e aí aprendeu que tinha que se desgastar por causa dos seus pecados, ele tinha que se humilhar, como o profeta Ezequiel diz, que a gente precisa ser salvo pelas asas da humilhação. E tudo se resume na fé, não uma fé menina, não uma fé fingida, mas tudo se resume na fé, sem demagogia, sem hipocrisia. E por que o irmão Samuel coloca demagogia ou hipocrisia como uma exortação? Por causa do tempo que nós vivemos. Vivemos um tempo onde os valores da oração são deixados de lado. Vivemos um tempo onde as orações da igreja moderna, onde o meu e o seu coração, muitas das vezes, não se escandalize, o meu e o seu viver, o meu e o seu coração, que ele é assolado por tentações, ele vem com vozes de desejo que toca as nossas razões e faz a gente burlar a oração. Então, porque eu estou falando isso, seria eu falso crente? Estaria eu me pendurando para me colocar, para eu buscar para minha alma viver uma vida de hipocrisia por um evangelho moderno e falso? Não, mas como uma exortação de amor, eu digo que nós ainda temos uma natureza pecaminosa. Tudo que o Espírito Santo nos ensina a orar, o nosso coração nos leva para uma oração apenas secular. O nosso coração nos leva para uma oração longe da vontade de Deus. Pelo coração enganoso, se distanciamos da Bíblia. Pelo coração enganoso, negligenciamos o tempo da oração. Não entendemos como uma mordomia de tempo, como Paulo usa a palavra redimir o nosso tempo, remir o nosso tempo, melhor dizendo. Aí eu vejo a condição das nossas fraquezas nos nossos dias. Vejo a falta de avivamento nos nossos dias. Vejo um cristianismo brasileiro gélido, fraco, frio, morno, hipocrisias sobre hipocrisias em diversos lugares. Mas acima de lugares que ensinam a Bíblia de maneira falsa, que deturpa a palavra de Deus, que tira a vontade de Deus do meio de alguns lugares e de algumas reuniões que acontecem pelo Brasil, e o nome de Jesus Cristo é escandalizado na vida daqueles que precisam nascer do Evangelho. O que o irmão Samuel quer colocar, se é que os irmãos conseguem entender tudo o que foi lido aqui? Jesus, ele mostra a suma, ele mostra o ideal, o modelo que eu e você já ouvimos diversos pregadores falar. Devemos chorar, devemos
suar, devemos se humilhar diante de Deus. Temos diversos versículos em mente, temos decorado versículos sobre oração, pregamos, nós que somos pregadores, pregamos sobre a oração. Você já ouviu falar que oração é diálogo com Deus? Diálogo só por fé, diálogo só por obediência, diálogo só por fidelidade. Oração é confiar. Agora, uma coisa que a gente precisa destacar no nosso passo a passo do dia a dia, para cumprirmos o Pai Nosso, eu vejo aqui no versículo 2, o interesse dos discípulos de Cristo, que mais tarde, depois de receber o Espírito Santo, seriam apóstolos. Os discípulos, eles pediam para que se ensinasse a orar, estavam como alunos, estavam aprendendo, e desde este rudimento das orações, até o dia de Pentecoste, eles encheram o coração deles de tudo que Jesus tinha mandado, colocado como mandamento. Quando o Espírito Santo veio, eles perseverando todos os dias ali em oração. De 500 pessoas reunidas na primeira comunidade cristã, agora quem perseverava em oração era apenas 120. Mas antes do cristianismo ser estabelecido na pessoa de Cristo, veio o anjo, veio a voz do que clama, veio aquele que aplanou o caminho, preparando as veredas para Israel, as ovelhas perdidas, receber a pessoa de Cristo, o Salvador, o Messias. E o interessante que a gente vai ver o zelo deles querendo aprender o que é orar. Foi como na minha, como na sua vida, como no meu e no seu viver, a cada dia precisamos pegar a pessoa de Cristo, olharmos, colocarmos os nossos olhos para a Bíblia Sagrada e nos ligarmos pelo Espírito Santo. O modelo é de se fazer a vontade do Pai. Assim no céu perfeitamente ela foi construída nas atitudes dos anjos, adorando a Deus. Nas atitudes de hostes angelicais, de seres poderosos, eles servindo a Deus. Nas atitudes de todos que estão no céu, separando o nome de Deus e dando a santidade devida, como um único que tem uma santidade que ninguém pode atingir. Então, o Pai Nosso vai falar sobre santidade. O Pai Nosso vai falar sobre perdoar aqueles que nos ofendem. O Pai Nosso vai falar para a gente colocar o nosso coração e a nossa mente para fazer a vontade de Deus, porque aí vem o reino de Deus. Para o reino de Deus vir, e já esteve, como João Batista anunciou, que o reino de Deus estava próximo, ele também e o próprio Jesus diziam também que o reino de Deus já estava no meio deles, mas eles não tinham a percepção. E como também na esfera apocalíptica, quando a gente estiver na eternidade do reino de Jesus Cristo, se dividindo nessas três partes. Mas a importância da pregação que eles viam na vida de João Batista e que futuramente eles seriam os doutrinadores. Criaria-se a doutrina dos apóstolos, mas tudo começou lá, na oração. A necessidade, pedindo graça, pedindo um favor imerecido, força espiritual, para sermos mais crentes como eles pediam, como eles sentiam. E aí eu me recordo do apóstolo Paulo, é impossível eu esquecer esse versículo, quando Paulo, ele diz que ele é o principal dos pecadores. Paulo, ele sabe quantas horas a fio ele passava em oração. Jesus passava a noite toda em oração, sem necessidade de se portar ou pedir uma oração como um carnal pede, mas totalmente sem pecado, ele passava horas orando. Nós, pecadores, passamos quanto tempo orando? É por muito falar que eu vou evangelizar, que eu vou pregar? É por muito falar com Deus em palavra, emitir sons, aumentar o volume da minha voz para orar a Deus, que Deus está interessado com isso?
Ou é por formar os meus pensamentos e as intenções do meu coração, para eu aprender, eu entender quem eu sou diante de Deus, quem eu sou diante do reino de Deus, o que tem no meu coração que vai fazer eu vencer as guerras contra a minha carnalidade, o que vai fazer você vencer as guerras contra os seus pecados. Na nossa condição de mal, a gente pega um exemplo de uma fé altruísta, como eu sempre gosto e me lembro muito do que é uma fé altruísta. Como é o cristianismo, como foi na lei de Moisés, antes da lei de Moisés, na vida de Abraão e dos outros profetas, e como foi nos profetas também do período da lei de Moisés. Tudo pelo relacionamento. Poderia eu chegar como um publicano arrependido, poderia eu chegar como um filho pródigo arrependido, posso eu chegar e fazer todas essas coisas com base no arrependimento, com o coração puro, como em Atos que diziam que todos os dias eles perseveravam em orações. E aí a gente vai ver semanalmente na ceia, eles com singeleza de coração. Isso eu vejo pessoas transformadas, meus irmãos. Eu vejo pessoas que não olharam para o tempo presente das carnalidades dele. E olha que Paulo, ele disse que ele conheceu toda sorte de cobiça. E ele se dizendo ser o pior de todos os pecadores, olhando só para os seus pecados, não como um detetive, procurando apontar pecado de alguém com maldade no coração, com julgamentos errados, mas olhando para todo o trabalho que ele teria para enfrentar na sua vida. A maior de todas as guerras que nós temos é a gente vencer a nossa carne. Porque assim a gente vence o diabo. Fomos chamados para a salvação, fomos chamados para sermos crentes que crescem na fé, a fé que ela se movimenta para nos levar a conhecer a presença de Deus a cada dia. Mas é triste, meus irmãos, no meu coração eu ouvi, é triste no meu coração e no meu entendimento eu saber que a nossa condição de igreja do século 21 é uma igreja que não ora, é uma igreja que não busca a presença do Espírito Santo. Será que eu e você temos a experiência própria de dizer que o Espírito Santo me direcionou a fazer alguma coisa que é da vontade de Deus? Será que eu posso chegar aqui na nossa igreja, a nossa igreja aqui, eu chegar e falar que eu perdi a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo e saber qual é o ministério, qual é a vontade que Deus colocou para a minha vida, qual é a direção que Deus quer na minha santidade? Será que Deus quer que eu oscile na santidade hoje? Eu estou bem, amanhã eu não vou precisar me encher do Espírito Santo. Me enchi do Espírito Santo hoje, porque hoje eu estou pregando, amanhã eu vou dar uma relaxada, não vou precisar vigiar em televisão, não vou precisar vigiar nas minhas carnalidades. Seria isso? Queridos, a realidade para o meu e para o seu viver é que a oração trabalha as nossas maldades. Não existe nada que a graça de Cristo não nos torne espiritual. Não há obstáculo, empecilho, não há força na carne para quem quer viver no Espírito. A oração, queridos, ela agrada a Deus a partir do momento que a gente chega na dependência, na sinceridade, diante de um Deus que a gente sabe que é totalmente santo. E como esse versículo que a gente leu, esses 13 versículos, a gente vê: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta abrir-se-lhe-á. Perseverar em oração, ser incessante. Isso é uma guerra, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Eu nasci no Evangelho, fui apresentado quando bebê, a família toda no cristianismo. A igreja sabe como as nossas famílias dependem das orações. Ainda mais você que tem parente que ainda não chegou na salvação, que ainda vai precisar fazer a oração do arrependido, do que virou as costas para o mundo e morreu. Assim como eu tenho na minha família, e sabemos que é uma luta, assim também como
eu e você sabemos que cada dia só você sente o peso da sua carne. Só você enfrenta o diabo no pessoal. Mas sabendo você que a presença do Espírito Santo te dá autoridade contra demônios, te dá autoridade contra a tua carne, te prepara para vencer todas as forças da tua natureza, dos teus pecados, que nas nossas atitudes é uma luta a gente enfrentar, mas só venceremos eles na oração. Os dons vão ficar, as pregações vão surtir o efeito se está na presença do Espírito Santo, se está na direção do Espírito Santo. Mas e as nossas guerras pessoais? O que temos a enfrentar? Seria pecado somente as áreas das imoralidades sexuais? Seria pecado somente as promiscuidades que a gente sabe que passa em dias de carnavais? Seria pecado que tipo de coisa? Precisaria a cada dia do ano um pregador detalhar sobre isso? Sim, precisa se esmiuçar sobre o pecado, para criar uma igreja responsiva. Mas, antes de eu terminar, eu quero dizer que o final de tudo aqui, desses 13 versículos, é acabando na pessoa do Espírito Santo. Tudo que formos pedir dentro da vontade do Pai, como foi falado nessa noite, crendo, não duvidando, porque aquele que duvida é como as ondas do oceano que vem na precipitação, assim é aquele que ora e não espera a promessa da oração. Então, se você tem algo de Deus, você conhece quem é o teu homem interior, você se achou diante de Deus, agora o teu coração está sintonizado com o céu. A nossa obrigação agora é orar a Deus para ouvirmos a voz do Espírito Santo. Irmãos, aqui eu encerro dizendo, eu não quero ser a igreja de hoje. Eu não faço parte da igreja dessa geração. O Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então a minha alma precisa, a cada dia, a minha alma má, como Jesus disse, vós sendo maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos. Sabemos fazer o bem. A parábola, a ilustração que Jesus trouxe foi justamente sobre alguém que queria levar 3 pães para um amigo. Nós temos o pão da vida, que é Jesus Cristo, para levar para essa geração. Nós podemos remir o nosso tempo em orações de intercessão. Nós devemos orar, eu devo sofrer por você, eu devo me lembrar de você, eu devo sair a cada dia de coisas carnais para eu me lembrar das suas lutas. Devemos honrar o que a Bíblia diz, que nós somos um corpo. E o que se mantém vivo é por meio da oração. É onde tudo iniciou no dia que entregamos a vida a Jesus Cristo. Reconhecendo como o filho pródigo, que não éramos dignos, porque já tínhamos pecado contra o céu, já tínhamos ferido a lei de Deus. E se essa oração do Pai Nosso fala do caráter de Deus, irmãos, guardemos nos nossos corações que nós temos que honrar o ser segundo a imagem e a semelhança moral de Deus. Deus abençoe a vida da igreja, Deus guarde, não é fácil, sabemos o tanto que nós precisamos enfrentar o maligno, nossas batalhas, nossas pelejas contra os anjos decaídos, sabemos o tanto que devemos vencer as tentações, conhecemos nossos limites e as nossas fragilidades, não existe ninguém super crente, alguém de ferro, mas eu vou me lembrar de Tomé, que era chamado de joelho de camelo, porque os joelhos de Tomé ficaram inchados de tanto orar. Por que ficou inchado de tanto orar? Ele soube qual foi as necessidades dele. Eu vou me lembrar de George Whitefield, que as orações dele fazia ele sentir tanto a presença de Deus, que ele sentia o céu na terra, e ele usava a palavra dizendo, a frase que ele dizia é como se ele fizesse excursões celestiais, como se ele estivesse indo ao céu, porque nós temos Deus dentro de nós, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós,
Por isso que o fim da oração aqui passa pela intercessão, passa pelos princípios do Pai Nosso, passa pelo perdão daqueles que nos ofendem e de tudo que houver de necessário, como a gente vê nas intercessões pelo nosso próximo, por todos os homens, por todas as autoridades, principalmente aquelas que estão em eminência, estão em trabalho, estão ou se corrompendo ou estão em fidelidade. O importante é que deve ser coberto pelo amor da oração. Então, a palavra oração é amor no mundo espiritual. A palavra oração é força no mundo espiritual. A palavra oração é paz no mundo espiritual. A palavra oração é presença do Espírito de Deus. A palavra oração é eu ser mais crente. A palavra oração cresce na fé, no conhecimento, na graça, na Bíblia, na verdade do Evangelho, porque Ele é eterno. Então, a paz de Cristo nos nossos corações na oração. A liberdade de espírito na oração. Há lágrimas na oração. Há felicidade na oração. Há tristeza segundo Deus na oração quando estivermos em pecado. Mas que a gente possa se voltar e deixar o Senhor nos resgatar para o caminho da verdade. Então Deus abençoe a igreja nessa noite. Eu quero que o grupo Adani se prepare aqui, agora vai estar louvando. Em nome de Jesus, Deus abençoe.